Você que me assiste nesse momento, muito obrigado pela sua atenção, pela disposição e a oportunidade que você me dá de levar até você a palavra de Deus. Fazendo aquela apresentação necessária para que você saiba quem está lhe falando, meu nome é Carlos Martins, sou evangelista na obra do Senhor, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sou, pela bondade e misericórdia do Senhor, também formado bacharel em teologia, pós-graduado em ciência da religião, sou professor também de história, administração e também sou professor de universidade e da escola bíblica dominical, que serão os assuntos que nós estaremos tratando nos próximos vídeos daqui em diante, tendo em vista ao seu elevo espiritual e trazendo assim um conhecimento maior da palavra de Deus. E se você gostar deste canal, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like e também marque ali onde está escrito inscrever-se e acione aquele sininho para receber todas as notificações de cada um dos vídeos que nós estaremos aqui elaborando para o seu conhecimento. E assim você estará recebendo os vídeos deste canal. Muito obrigado desde já pela sua atenção e vamos ao estudo da Palavra de Deus. Por título, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Tendo em vista os princípios divinos em tempo de crise. Tendo em vista a situação que vivemos atualmente, uma pandemia, e também a situação econômica, a situação política, crise em todas as situações, vamos dizer assim, crise em todas as dimensões da sociedade, crise na família, vivemos tempos difíceis. E o que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia fala-nos a respeito de como superar esses momentos de crise? Quais são os princípios da palavra de Deus que norteiam esses tempos de crise que tanto avassalam o mundo, né? Não é novo. Tempos de crise não é algo novo. Essa situação que hoje passamos não é uma situação inédita. O mundo já passou por isso. Na época de Neemias, o povo de Jerusalém também passou por essa situação. E vamos aprender um pouco então com a palavra de Deus. Quais são os princípios que a palavra de Deus nos chama a atenção para que possamos, assim, da melhor forma possível, ultrapassar, passar e vencer essas barreiras. O texto áureo da nossa lição do próximo domingo da Escola Bíblica Dominical, volto uma vez mais a frisar, da revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ela traz como texto áureo a primeira epístola de João, o capítulo 4, o versículo 1, e diz assim: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa é a verdade, esse é o texto áureo, desculpe. E a verdade prática, para que coloquemos em prática no nosso dia a dia, é o seguinte: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Vou repetir a verdade prática. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. É algo assim que nos leva a ficar um pouco atônitos até, pasmos na situação, porque se já estamos vivendo um tempo de crise, tempos de dificuldade, se estamos vivendo tempos que nós chamamos a atenção para estarmos alertas, precisamos ainda estar mais alerta até mesmo na questão religiosa. Porque é nesse momento, é nessa hora, é nessa situação onde falsos profetas, onde homens que se dizem de Deus procuram minar ou procuram aproveitar-se da situação para enganar o povo, para ludibriar o povo, para levar o povo para outros caminhos, para direcionar o povo de Deus para caminhos tortuosos. E essa lição, nessa oportunidade, vai nos ensinar que nós não temos que crer em todo o Espírito, mas pelo Espírito Santo de Deus, buscarmos o dom do discernimento do Espírito, buscarmos os dons espirituais, para que possamos então identificar, para que possamos então vislumbrar qual é o espírito que está por trás daquela situação. O que aquele homem, o que aquela mulher que
possivelmente, ou vamos colocar assim, que de alguma maneira está tentando enganar o povo de Deus. Então, o texto áureo, a verdade prática da nossa lição, nos chama muito a atenção. O texto dessa lição ela está registrada no livro de Neemias, no capítulo 6, do versículo 10 ao 14. Também está registrado na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículos 20 e 21. E na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14 e versículo de número 29. Eu vou ler com você o texto sagrado para que você tenha, assim, um entendimento daquele que será o assunto que estaremos tratando, então, nessa lição, que é exatamente para provarmos os espíritos enganadores que tendem a se aproveitar da situação através dos seus agentes, obviamente, aqui nessa terra, que dão lugar para que o inimigo, nós sabemos, já estudamos nas lições anteriores, que é o inimigo que trabalha por trás dessas pessoas, mas temos no nosso meio essas pessoas que deixam se levar pelo inimigo das nossas almas, para que sejam então assim os canais do engano, da falsidade, da mentira, para que sejam os canais da destruição e do desvirtuamento da direção do povo de Deus. Veja o versículo 10 de Neemias capítulo 6. E, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde, sim, de noite virão uma tarde. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Aí nós temos 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 20 e 21, que diz, não desprezeis a profecia, ou as profecias, examinai tudo, retende o bem. E primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 29, nos diz, e falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Então, com base nesse texto, com base neste material, a revista da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo tem os seus objetivos. E quais são os seus objetivos para o nosso estudo no próximo domingo, durante 1h30, cada um na sua igreja, na sua congregação, com o seu professor estudando a palavra de Deus? Quais são os objetivos? Em primeiro lugar, é destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Em segundo lugar, ressaltar que a Bíblia revela a existência de falsos profetas. Ou seja, falsos profetas existem e a Bíblia revela que existem. Em terceiro lugar, é salientar que devemos julgar as profecias. Você não deve sair acreditando em qualquer profecia ou em todas as profecias das quais você ouve nas igrejas e nas reuniões. Porque Deus disse que no nosso meio haverão falsos profetas. Outro objetivo é mostrar por que devemos julgar as profecias. E por último, pontuar como devemos julgar as profecias. Então nós vamos aprender nessa lição que devemos julgar, mostrar por que devemos julgar e pontuar como devemos julgar as profecias. É interessante que o espírito do erro
espírito maligno, os demônios, eles se disfarçam de anjos de luz. Eles se disfarçam de profetas. Eles não são outra coisa, eles são profetas, só que são falsos. Parece, mas não é. Qual é o intuito? É o engano. E a nossa revista, ela começa na introdução da nossa lição já dizendo, no ponto central, que o discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. Cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre os judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias. Todavia, Tobias e Sanbalates conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e que deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar a sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado a fim de que os falsos profetas não encontrem guaridas em nossas igrejas. Meus amados, meus irmãos, nesse primeiro ponto, do primeiro tópico da revista, ao qual nós lemos, que ela busca elucidar já, a nós chamar a atenção, cuidado com os falsos profetas. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus está dizendo que os falsos profetas existem. Em segundo lugar, é que falsos profetas geralmente se deixam influenciar pelo mundo. Falso profeta se deixa influenciar pelo dinheiro. Falso profeta se deixa influenciar pelos desejos da carne. Falso profeta é um carnal. Ele tem aparência de crente, tem aparência de profeta, veste-se como profeta, até fala como profeta, mas é carnal. Ele não vive uma vida de santidade com Deus. E conhece Deus. Conhece até a palavra de Deus. Só que não pratica a palavra de Deus. Procura mais, o falso profeta procura mais a fazer a vontade do mundo do que a vontade daquele que o chamou. Do que a vontade daquele Deus, o qual ele conhece pela palavra. Mas veja que esses falsos profetas aceitaram o suborno de Sanbalate e Tobias para colocar medo em Neemias. Para fazer com que Neemias desistisse da obra. Para fazer com que Neemias deixasse de reconstruir os muros de Jerusalém. Paz, meus senhores, eu gostaria muito de dizer que essa influência veio externa. Que essa influência veio de fora. Não, meu querido irmão, não, minha querida irmã. Essa influência veio dentro da igreja. Essa influência veio de dentro do povo de Israel, de Jerusalém, do povo de Judá, que estava ali agora em Jerusalém para reconstruir os muros, com a tribo de Judá, com a tribo de Benjamim, do que restou daquelas tribos e do que retornaram na primeira e na segunda leva, com Zorobabel, com Esdras. Nós estamos agora trazendo isso para a nossa atualidade. Gostaria muito de dizer que essa situação viria externamente, não, mas ela ocorre internamente. O profeta não se manifesta lá fora da igreja, o profeta se manifesta dentro da igreja. O profeta se manifesta para tentar amedrontar,
fazer com que aquele homem, com que aquela mulher que está ali, que tem uma chamada para fazer a obra de Deus, desista da sua caminhada. Mas fiel é Deus, porque Ele fala, não apenas aos nossos ouvidos em primeiro lugar, mas Ele fala ao nosso coração. E nós devemos ficar com a palavra que Deus fala ao nosso coração. Se você é um chamado e escolhido por Deus, não se deixe enganar pelos falsos profetas. Se você é chamado e escolhido por Deus, guarde aquilo que Deus colocou no seu coração. E não permita que um homem, uma mulher, um agente do inimigo, seja usado em nome de Deus. Ele não veio dizer que ele veio em nome de Satanás, ele não veio dizer que ele veio em nome de qualquer anjo demoníaco, mas ele veio em nome de Deus amedrontar Neemias. Mas Neemias sabia que não era Deus, porque não compactuava, não tinha comunhão espiritual com o seu coração, naquilo que ele precisava, porque ele sabia que aquilo que Deus falou para ele no seu coração era muito maior e não era emocional, era racional. Porque profetas, falsos profetas, buscam trabalhar a sua emoção. E eu quero deixar bem claro para você. Falso profeta busca até amedrontar, trabalhando a sua emoção. Ele vai usar palavras, conforme eu vou usar aqui, palavras incluindo seus filhos, incluindo seu esposo, incluindo sua esposa, incluindo a sua família. Ele vai tentar trabalhar, minar o seu lado emocional. Mas é você, meu irmão, é você, minha irmã, que é servo, que é filho de Deus e que tem o chamado. Você sabe que o seu chamado lá na consciência, lá na sua razão, ela é muito maior do que até mesmo aquela questão que pende para o lado familiar, porque você sabe que a palavra de Deus, ela é maior dentro de você. Por esse motivo, eu quero te convocar já nessa manhã, nesse estudo da palavra do Senhor, para que você esteja atento, alerta, vigilante, para não se deixar enganar por tudo aquilo que o inimigo tenta tirar de nós, que é o chamado de Deus. Segundo ponto importante aqui, que o comentarista coloca é: Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. E ele diz assim: e ele o fazia em primeiro lugar. Estranhou a ordem para fugir. E ele diz, Neemias: um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Aleluia! Uma outra coisa que eu e você precisamos estar atento, como Neemias estava, é que Neemias conhecia a palavra. Neemias não era um homem qualquer. Neemias era um homem de Deus. E ele conhecia a lei do povo de Deus. Só entra no templo quem é sacerdote. No sentido que ele estava pedindo para que Neemias entrasse, só o sacerdote poderia entrar. E Neemias não era sacerdote. Ele queria que Neemias fizesse o quê? Pecasse. Porque se ele pecasse, assim como o povo de Israel, quando vinha lá do Mar Vermelho, quando ele atravessou o Mar Vermelho e vinha no deserto, os moabitas chamaram Balaão para que eles amaldiçoassem, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, só que ele disse: é impossível amaldiçoá-los, porque eles são o povo de Deus, eles são escolhidos, eles são chamados, eu não posso amaldiçoá-lo. Mas ele vai dar um conselho para os moabitas. Ele vai dizer a eles: faça com que eles pequem. Porque se eles pecarem, a brecha se abre. Se eles pecarem, a brecha se abre, e a brecha abrindo, a porta abrindo, o muro abrindo, o pecado entra. E se o pecado entrar, a maldição vem. Se o pecado entrar, esse povo não consegue vencer.
Eu não posso orar amaldiçoando, mas eu posso induzi-los a pecar. E se eles pecarem, automaticamente a porta se abre, a brecha acontece. E o pecado, infelizmente, vai entrar no povo de Israel. E, infelizmente, foi isso que aconteceu, porque os moabitas colocaram as mulheres moabitas no meio dos homens, e os homens começaram a se relacionar com elas, e com isso o pecado entrou sobre o povo de Israel. E o pecado entrando no meio de Israel, então o povo de Israel parou de caminhar no deserto, a marcha parou, e ali nós sabemos de tudo o que aconteceu. Deus chamou a liderança do povo de Israel, a Moisés, a Josué, para que eles identificassem qual era o pecado, onde estava o pecado, e o pecado veio, e eles tiveram que matar os seus irmãos que tinham pecado com aquelas mulheres, para só após a reconstrução, só após a observação, ou seja, a correção daquela falha, só após fechar aquela brecha, é que novamente o povo de Israel pôde voltar a marchar. Por quê? Porque quando damos brecha ao pecado, quando damos oportunidade ao pecado, automaticamente nós impedimos a nossa caminhada, automaticamente nós impedimos a bênção de Deus de chegar até nós, nós impedimos de que a vitória chegue até nós e nós tomamos posse daquela vitória. O inimigo sabe disso, ele sabe que ele não pode tocar no povo de Deus, o inimigo sabe que não pode nos impedir de vencer, o inimigo não pode te impedir de vencer, mas ele pode fazer uma coisa: ele pode induzir você e eu a pecarmos, porque se nós pecarmos nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, nós pecarmos, automaticamente nós estamos deixando de receber as bênçãos de Deus. Sanbalat e Tobias queriam fazer com que Neemias pecasse, e a partir do momento que Neemias pecasse, automaticamente a reconstrução dos muros pararia, mas Neemias estava atento à voz do falso profeta. Veja que vem um profeta falar para Neemias: entra no templo. É o mesmo que nós chegássemos hoje e falássemos assim: é errado comer um pedaço de um bolo que estava sobre a mesa? Mas Deus disse: não coma do bolo. Não é errado comer o bolo. Só que a ordem foi: não coma do bolo. E se eu sou um servo de Deus e ouço a palavra de Deus, eu não como, porque não é me permitido comer daquele bolo. Mas chega um profeta e diz: coma, porque foi Deus quem mandou. Deus não contradiz a sua palavra, meu irmão. Se qualquer profeta chegar para você, se qualquer irmão, irmã, que se diz profeta na igreja, chegar para você dizendo para fazer algo contrário à palavra de Deus, não receba essa profecia. Em nome de Jesus Cristo, diga: não, isso não é Deus falando comigo. Porque Deus não quebra nenhuma da sua palavra que foi escrita. Não passa um tio, uma vírgula da palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Nenhuma profecia desfaz ou quebra aquilo que Deus já escreveu em 1189 capítulos, 31.173 versículos dispostos em 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Essa é a palavra de Deus, e nenhuma profecia tem poder para anular qualquer uma dessas palavras. Então, qualquer profecia que for contrária à palavra de Deus, diga não. Negue a essa palavra. Diga não a essa profecia. Faça como em Neemias. Diga como em Neemias: eu identifiquei que aquilo não vinha de Deus. Porque o inimigo, Deus pode permitir que o inimigo use falsos profetas para tentar te enganar. Mas se você conhece a palavra de Deus como Neemias conhecia, então você saberá que a palavra de Deus, ela tem prioridade sobre qualquer outra profecia. Glórias a Deus. Dando sequência ao nosso estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, no segundo tópico, nós vamos verificar o comentarista falando sobre aquilo que a Bíblia revela da existência de falsos profetas. A existência de falsos profetas na Bíblia. No Antigo Testamento, nós podemos observar o trágico exemplo relatado no livro de 1 Reis, capítulo 13. Veja só. Um homem fervoroso, um homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto do altar queimando incenso, e ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias.
o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os homens se queimarão sobre ti. Esse é o versículo 2. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá, e a cinza se derramará. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se, e não a podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu, e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus, e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Isso está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 9. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado. Preste atenção, o velho profeta vai argumentar que um anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer pão em sua casa. 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 ao 15. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que, quando ele estava comendo o pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltaste e comeste o pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. 1 Reis 13, versículo 21 e 22. Depois de ter comido o pão, voltou, e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e sepultou-o no sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Nos dias de Jeremias havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra de Deus a Israel por meio de Jeremias. Veja duas situações que eu já estou citando para você. A primeira de um profeta, o qual fez tudo o que Deus mandou, e Deus manifestou a sua glória através desse jovem profeta. Mas chegou um profeta mais velho, dizendo-se também de Deus, e usando até um termo que foi o anjo que lhe mandou falar. Mas o profeta não ficou com a palavra de Deus que disse que era para ele fazer algo direto. Mas ele aceitou a palavra do outro profeta. E por esse motivo ele foi morto por um leão. E não chegou nem a entrar na cova dos pais. Porque ele desobedeceu a voz de Deus, dando ouvido a um outro profeta que parecia ser mais velho. Eu quero deixar um primeiro ponto para você. Profeta, não importa se ele tem 10, 20, 30, 50, 5, um ano, um mês de igreja. Não importa quanto tempo de crente tem. Importa que se você recebeu o dom de Deus, da profecia, o dom de discernimento, ou se Deus falou com você, confie naquilo que Deus falou ao seu coração. E cuidado, porque falsos profetas existem. E Deus permite que eles venham. Grave bem isso que eu quero dizer para você. Deus permite que os falsos profetas venham para provar a sua fé, para ver o que realmente está dentro do seu coração, para que os nossos corações sejam provados, para que seja identificado o que está realmente dentro de nós. Esse homem de Deus, que foi canal de Deus e realizou maravilha naquele momento, algum momento antes, agora foi morto por um leão por causa de um falso profeta mais velho. Não é a idade que a pessoa tem de igreja. Não é o tempo que ela tem de igreja. Não é o status que a pessoa tem na igreja. Não é o nível de conhecimento que essa pessoa tem na igreja. Julgue a profecia.
Não fique olhando a profecia pelo profeta que te falou. Ele pode estar sendo usado pelo inimigo. Julgue a profecia, se ela vem de Deus e se ela está de acordo com aquilo que Deus fala ao seu coração. Não se deixe levar. Conheça o verdadeiro. Conheça a palavra de Deus. Me preocupa muitas vezes com algumas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e por isso sofrem. Me preocupo muitas vezes com pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus e só querem saber de profecias. Vão para as igrejas como se fossem pessoas que vão para uma casa onde existem cartomantes para lhe adivinhar o futuro. E o inimigo sabe qual é o desejo do coração dessas pessoas. E Deus, sabendo o desejo do coração dessas pessoas, até permite que Satanás use os seus agentes para enganá-las, ludibriá-las. E são facilmente enganadas porque desconhecem a palavra de Deus. Quando nós não conhecemos o verdadeiro, somos enganados pelo falso. Quando nós não conhecemos a palavra, nós somos enganados até dizendo que aquilo é dito na palavra. Nós somos enganados pela própria palavra porque não conhecemos como ela está escrita. Mas eu quero te conclamar nessa noite, neste momento que você está me assistindo. Pode ser noite, pode ser manhã, pode ser à tarde. Não sei em qual momento você está me assistindo. Mas eu quero te conclamar a estudar a palavra de Deus. Observar a palavra de Deus e não se deixar enganar por qualquer homem ou qualquer mulher que se diz profeta de Deus. Um outro texto citado pelo nosso comentarista na Escola Bíblica Dominical é vai falar do rei Josafá. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe, que era o rei de Israel, este tinha um grande número de profetas, que profetizavam segundo a vontade de Acabe, segundo a vontade de Acabe, não da vontade de Deus. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaías. Os que foram buscá-lo disseram-lhe: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então disse Micaías: o que o Senhor me disser, isso falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Veja só. Existiam tantos profetas na casa de Acabe que profetizavam segundo a vontade de Acabe, que eles nunca falavam nada contrário a Acabe. Só falavam aquilo que Acabe gostaria de ouvir. Eu quero deixar aqui um outro ponto muito importante para você, minha irmã, meu irmão que me ouve nesse momento, quanto à profecia que vem de Deus. Aquela profecia que vem de Deus, custe o que custar, doa a quem doer. Ele é Pai e Ele vai falar diretamente para você e não para lhe agradar. Nem sempre a profecia que vem de Deus é para te agradar. Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. E ore para que você não seja ludibriado pelo inimigo ou que você goste de ir para aquela igreja que tem profetas que só falam o que você quer ouvir. Ore para que você esteja na casa de Deus e que Deus fale com você através da sua palavra aquilo que você precisa ouvir. Doa a quem doer, doa do fundo da sua alma, machuque aquela parte que precisa ser curada, mas que você seja curada pela palavra. Ouça a palavra de Deus, a profecia, mesmo que você torça o nariz, mas é aquela palavra que vai curar você, porque é a palavra que vem de Deus. Porque a palavra de Deus nem sempre vai massagear o nosso ego. Eu estou dizendo que nem sempre vai massagear o nosso ego. Porque se tem uma coisa que Papai do Céu não gosta é de filhinho mimado. O que Papai do Céu gosta é de nos ensinar e nos preparar para a vida como vencedores. E por isso ele nos alerta. Existem falsos profetas. E os falsos profetas vão querer massagear o seu ego.
O falso profeta vai querer contar historinha no seu ouvido. O falso profeta vai querer sempre te enganar. Mas aquele que é de Deus, ele vai falar aquilo que vem de Deus para o seu coração. Conforme disse o Micaías, o que o Senhor me disser, isso falarei. E conforme ele profetizou, Acabe morreu. Nos dias de Jeremias, Jeremias vivia no calabouço, porque ele falava aquilo que vinha de Deus. Todos os demais queriam agradar os reis. Por isso há uma frase de um certo pastor que diz, na época de Jeremias, Jeremias vivia no calabouço, mas era o único que vivia. Todos os demais estavam mortos no pecado. E quem está morto no pecado e quer viver segundo o padrão do mundo, é presa fácil para Satanás. É presa fácil para falsos profetas. É presa fácil para homens enganadores que estão no meio do povo de Deus. Até mesmo os escolhidos serão enganados, mas se você, meu querido, é um escolhido, se você foi chamado por Deus e é escolhido para morar no céu, ore a partir de agora, a partir desse momento, busca Deus e fala, Senhor, me dá o dom de discernimento de espírito. Eu preciso discernir quais são os espíritos que estão por trás, que estão tentando enganar, que estão tentando me ludibriar para deixar de fazer a vontade de Deus e andar de acordo com os prazeres do mundo e a vontade do pecado. Para que você possa fechar a brecha, para que você possa fechar o muro, para que você possa, naquela sua parte do seu muro, da sua casa, você possa reconstruir e não permitir que o inimigo lhe pare, não permitir que o inimigo crie em você, deixe você estático, sem ação, mas para que você possa fechar toda a sua casa, proteger toda a sua família e permitir que a bênção do Senhor seja constante e perene nesta caminhada, nessa jornada onde nós estamos em direção a Canaã Celestial, a Jerusalém Celestial, onde nós vamos morar e onde tem um galardão preparado para você e para mim. Então vamos buscar os dons espirituais. Tem muita gente orando neste momento, pessoas fazendo campanhas pela madrugada, até pedindo bênçãos materiais, pedindo riqueza, pedindo casa, pedindo dinheiro nesse meio de pandemia, pedindo cura. Não sou contrário a nenhuma dessas solicitações que você faz para o Papai do Céu. Deus sabe de todas as coisas que necessitamos, mas Ele diz assim, ó, buscai primeiro as coisas que são de cima e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, pela palavra de Deus, nós devemos buscar os dons espirituais. Nessas suas orações que você faz pelas manhãs, pela madrugada, coloque na presença do Senhor e fala, Senhor, me conceda os dons espirituais, me dá o dom da fé, me dá o dom de variedade de línguas, me dá os dons de curar, me dá o dom de maravilhas e prodígios, mas acima de tudo, Senhor, me dá o dom de discernimento de espíritos. Me dá o dom para discernir os espíritos que estão por trás de várias situações que ocorrem no dia a dia, porque eu quero, Senhor, ver, eu quero estar atento, eu quero estar vigilante, eu quero estar alerta, eu quero estar na Tua presença, te servindo constantemente de corpo e alma e coração. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom da profecia e os dons de variedade de línguas e de interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais. Um dos textos que nós lemos aqui, para que não haja bagunça no meio da igreja, dois pontos eu quero frisar apenas na explanação desse tópico. Em primeiro lugar, não queira usar Deus. Não é você e nem sou eu. Não somos nós que usamos Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos usa por sua bondade e misericórdia. Não é para qualquer pessoa que Deus tem uma profecia. Ou não são para todas as pessoas que Deus tem uma mensagem profética. A maior profecia é a Bíblia, é a palavra de Deus. Existem alguns momentos que Deus quer falar algo especial ou peculiar para com a sua igreja, para o crescimento, para a edificação, exortação, edificação da sua igreja. Ou ele pode falar coletivamente ou ele pode falar individualmente. Mas que seja Deus usando você e não você usando Deus. Quando Deus lhe der a palavra para falar, quando Deus lhe chamar para usar, deixe-se usar na direção e na liberdade do Espírito Santo de Deus. Porém, entretanto, se você estiver na igreja,
observe aos parâmetros que a palavra do Senhor estabelece, observe as regras que a palavra do Senhor estabelece, transmitida até nós pelo Espírito Santo através daquilo que Paulo escreveu. Se 2 ou 3 irão profetizar, enquanto um fala, outro assenta-se, para que não crie confusão. Se for falar em línguas, em variedade de línguas, que haja alguém para interpretar. Se você não interpreta, ore para que alguém interprete, para que os outros entendam a mensagem que vem de Deus. Não fale 3 ou 4 ao mesmo tempo, para que não fique algo indecente e sem ordem. O Espírito Santo é um espírito de ordem e decência. Deus vai usar ao irmão A, B, C ou D, é o Espírito Santo de Deus que está no comando. E tudo isso acontece com ordem e com decência na presença do Senhor, porque as pessoas que estão ali, que fazem parte do corpo de Cristo e que precisam ser edificadas, serão edificadas pela palavra de Deus. Elas terão crescimento, não pode ser algo que seja uma bagunça, não pode ser algo que seja como se fosse um pandemônio, permita-me usar essa palavra aqui, porque não vai ter crescimento de ninguém, não vai ter edificação da igreja. Tudo aquilo que vem do Espírito Santo é para a edificação. Eu e você, a igreja precisa crescer. Então, em primeiro lugar, deixe-se ser usado por Deus. Em segundo lugar, permita que isso ocorra através de você, com decência e ordem, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O Espírito de Deus não, mas o meu espírito é. Eu recebo de Deus e eu posso, no momento oportuno, entregar a mensagem que vem de Deus para a igreja, através da minha pessoa, lembrando sempre que toda profecia deve ser julgada. Enquanto um fala, que o outro julgue. Você não vai julgar a mim, mas você vai julgar a profecia para ver se ela vem de Deus ou não, antes mesmo de você aceitá-la. Julgue à luz da palavra do Senhor. Por que devemos julgar as profecias? 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Porque a palavra de Deus manda julgar as profecias. E você precisa julgar a profecia. É a palavra de Deus que manda julgar. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Eu e você, nós somos seres humanos, nós falhamos. A profecia vem de Deus, mas eu posso falhar. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos, infelizmente. Pode ser que a pessoa que esteja profetizando conheça os fatos e misture o emocional com o racional. Então nós precisamos julgar as profecias. E ainda existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado pelo espírito maligno. Da mesma forma, porque o espírito maligno está ao nosso derredor. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas. E ele vai tentar nos fazer passar vergonha, ele vai tentar nos fazer ficar triste. E alguém pode estar sendo utilizado pelo espírito maligno. A profecia tem 3 fontes: o homem, o inimigo e Deus. Eu preciso estar atento para saber quem está sendo usado nesse momento. E como eu saberei? Se eu estiver à luz da palavra de Deus. Se eu estiver atento, se eu estiver vigilante. 5º e último tópico: como devemos julgar as profecias? Em primeiro lugar, examinando as Escrituras. Em segundo lugar, através do dom de discernimento do Espírito. E em terceiro lugar, eu achei interessantíssima a frase que o comentarista aqui colocou: a profecia se conhece pelo seu sabor. Glória a Deus. Absorva a profecia. Se você é um homem, se você é uma mulher, se você é um jovem de Deus, você sabe qual é o sabor da palavra que vem do Pai. Você sabe que o teu espírito vai identificar, que o teu espírito vai confrontar e você vai identificar se aquilo é realmente de Deus ou não. Meu amado irmão, minha amada irmã, jovem, você que me assiste nesse momento, vamos orar. Vamos pedir a Deus para que a cada dia mais a nossa igreja
E quando eu falo igreja, não estou falando Assembleia de Deus, estou falando da sua igreja, da igreja de Jesus Cristo, a qual você pertence. Vamos orar cada dia mais para que o Senhor nos dê dons espirituais e principalmente o dom de discernir espíritos, para sabermos se aquela mensagem, se aquela palavra vem de Deus ou não para o nosso coração. Deus vos abençoe. E eu convido você, que ainda não foi na Escola Bíblica Dominical, a procurar a igreja mais próxima da Assembleia de Deus, aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, e estudar a palavra do Senhor. O que nós fazemos aqui é uma aula resumida, mas lá você terá uma aula de 1h30 estudando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que será bênção para a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Deus vos abençoe. Amém.